E aí pessoal, essa vai ser a primeira aula a respeito da origem da vida. A primeira aula da playlist sobre a origem da vida. E vamos discutir o tema, o debate científico que aconteceu, que deu origem a um questionamento a respeito da origem da vida. E esse debate, essa intriga, aconteceu entre duas hipóteses rivais. As hipóteses eram biogênese e abiogênese. O que acreditava a biogênese? A biogênese acreditava no seguinte: os seres vivos só podem existir através da reprodução, só pode surgir um ser vivo através do processo de reprodução. Enquanto a abiogênese, ela acreditava no seguinte: é possível surgir vida sem necessariamente ter a reprodução. É possível que haja vida a partir de objetos inanimados. De uma lama pode surgir um sapo, de um lodo pode surgir um gafanhoto e assim por diante. Não era necessário a reprodução entre seres para que um ser existisse, que ele pudesse surgir. A abiogênese, ela não negava o processo de reprodução, ela não negava que a reprodução ocorria e que isso gerava outros seres vivos, mas ela também acreditava que esse não era a única forma disso acontecer, de surgirem os seres vivos, de aparecer vida no planeta Terra. A biogênese, a palavra, se formos separar ela pode se dividir em dois, que é bio, significa vida, e gênese significa estudo, ou seja, é a vida se originando da vida. E a palavra abiogênese, ela pode ser dividida em três. A, que é negação. Normalmente, o prefixo a, ele dá um sentido de negação ao restante da palavra. Então, a igual negação, bio igual vida e gênese igual origem. Então, é uma negação de que só pode haver vida através de outra forma de vida, que só pode surgir um ser vivo através de outro ser vivo. E aqui diz assim, aqui eu vou colocar um experimento que um cientista falou, ele escreveu esse experimento, como forma de fazer surgir o outro ser vivo. Eles acreditavam tanto na abiogênese dessa época, alguns cientistas, eles criam tanto na biogênese que ele propôs essa pessoa, ele propôs uma forma de você fabricar, de você criar um ser vivo através da abiogênese. E aqui diz assim: coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalham-se grãos de trigo e o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Então veja bem, ele acreditava tanto na biogênese, mas tanto na biogênese, que não parou para pensar que não surgiu ratos da camisa em si, do trigo em si, mas surgiu porque ele deu alimento, que é o trigo, e deu abrigo, que é a camisa. Então são condições que favorecem o aparecimento do rato. Mas nessa época, esse cientista em questão, ele acreditava que essa era a forma de fabricar um ser vivo através do processo da abiogênese. E um cientista que era contra a abiogênese, que era um defensor da hipótese da biogênese, ele leu um poema, um texto, que fez com que ele pensasse a respeito disso, que fez com que ele criasse uma experiência que fosse de contra o processo da abiogênese. E ele leu um poema de Ilíada, que é colocado como se fosse um texto do poeta Homero. É um poeta grego, pré-socrático. Vamos lá. O que é que dizia esse poema? Esse poema dizia para afastar os insetos e as moscas de um cadáver, para que ele não pudesse ser petrificado. E o que foi que ele tirou daí? Bom, se ele estava com medo que os insetos chegassem até ele, porque ele poderia ser purificado, que ele poderia entrar em processo de decomposição, então quer dizer que sem a presença daqueles insetos isso não aconteceria, de acordo com o texto do Homero. Por quê? Porque se esses seres surgissem do nada, como diz o processo da biogênese, se eles surgissem da matéria inanimada, do processo de purificação, então eu não teria que me preocupar com o contato ou não dos insetos, porque isso aconteceria de toda forma. Então esse contato, essa preocupação de tentar impedir esse contato, foi o que fez com que Homero pensasse Reddit pensasse o seguinte: Homero e os gregos da época já sabiam que só pode existir um ser vivo através do processo
biogênico, ou seja, através da reprodução, e não pode acontecer através do processo de um ser inanimado, no caso a biogênese. E aqui está o experimento de Redd. Se você assistiu a minha videoaula a respeito do método científico, você vai lembrar do que eu estou falando. Tem o grupo A e o grupo B. Vou chamar o grupo A, o grupo que está tampado, e o grupo B, o grupo que não tem tampa. O grupo A, ele é o grupo B, no caso, ele é o grupo de controle. Por quê? Porque ele vai deixar aquela carne, aquele peixe, da forma como ele encontra ele na natureza. E como foi que ele encontrou ele na natureza? Como é que eu posso observar ele? Com moscas, com insetos, tendo contato com ele. E do outro, eu vou efetuar o meu experimento, ou seja, eu vou impedir que esses insetos, que essas moscas tenham contato com aquela carne. E a partir daí eu vejo quais foram as diferenças que aconteceram entre eles. Veja bem, com a hipótese de que são os insetos que fazem surgir outros insetos, são as moscas que fazem surgir as larvas, ele fez um experimento que pudesse validar ou negar a hipótese dele. Então, de um lado, ele deixou a céu aberto e as moscas teve contato, e do outro, ele tampou e essas moscas não teve contato. No pote que as moscas tiveram contato com a carne, surgiram larvas e assim por diante. E no outro, não surgiu. No que estava fechado, não surgiu. Então a hipótese dele de que eram os insetos, de que eram as moscas que faziam surgir as larvas, foi aceita como verdadeira. Portanto, Redd fez o quê? Ele acabou com a teoria da abiogênese. Ele provou que os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos. Porque se fosse o contrário, na grupo onde está fechado, nos potes onde tem a tampa e impede o contato com as moscas, com os insetos, deveria surgir outro ser vivo, já que não tem uma necessidade de um outro ser vivo se reproduzir para que surja seus descendentes, assim como defendia a teoria da abiogênese. Vamos lá. Mas esse experimento dele não é validado por muito tempo, pelo menos não para micro-organismos. Vamos lá. O tópico é micro-organismos e a volta da biogênese. Aqui tem. No século XVIII foi descoberta a existência de seres vivos microscópicos, ou seja, bactérias e seres que são impossíveis de ver a olho nu. Veja, esses seres eram tão pequenos, eram impossíveis de ver a olho nu, que eles acreditavam que era impossível acreditar, era impossível conceber naquela época que esses seres surgiam através do processo de reprodução. Ele falou, bom, tudo bem que em seres macroscópicos, assim como foi demonstrado por Redd, não acontece o processo da biogênese, mas será que dentro dos seres microscópicos, nesses seres que são praticamente impossíveis de ver a olho nu, será que nesses seres não acontece a biogênese? E muitos cientistas começaram a sustentar a ideia de que em seres microscópicos a biogênese acontecia de verdade. Então, a descoberta de seres microscópicos fez renascer a hipótese abiogênica. E um cientista, a fim de demonstrar que a biogênese ela não era real nem para seres microscópicos e nem para seres macroscópicos, ele fez o seguinte teste. Ele pegou o grupo A e o grupo B. No grupo A ele deixou aberto e o grupo B ele deixou fechado. E o que ele fez aqui? Ele ferveu esse molho. O que está aí dentro é um molho nutritivo, e ele ferveu esses dois molhos a fim de que matasse os seres vivos que estivessem ali, as bactérias e os micro-organismos em geral. Então o que aconteceu? Essa fervura matou aquele ser vivo nos dois potes, tanto o A quanto o B no caso, tanto o aberto quanto o fechado, e depois de um tempo, no pote A começou a surgir outros seres vivos, e no pote B eles não surgiram. E qual foi a dedução que ele tirou daí? Que no pote A os seres morreram e chegaram de volta através do ar, através do ambiente que estava lá. E no B ele não surgiu porque ele só poderia surgir se a biogênese fosse verdadeira, se a partir de um ser não vivo surgisse outro ser vivo. De algo não vivo, da matéria inanimada, surgisse vida, já que toda forma de vida que estava ali desapareceu. Todos os seres vivos desapareceram no processo da fervura. Então foi isso que ele percebeu. Não apareceu seres vivos no pote A, no pote B, e apareceram seres vivos no pote A. Então para ele, para o Joubert, já estava acabada a discussão.
a hipótese abiogênica ela não é verdadeira nem para seres macroscópicos e nem para seres microscópicos, assim como demonstrou o seu experimento. Porém, um outro cientista chamado Needham, ele não concordava com isso. Ele achou que a fervura tinha sido feita por longo tempo e isso teria acabado com o que ele chamou de força vital. A força vital era algo metafísico, era além do conceito físico propriamente dito, era uma concepção que eles tinham a respeito da vida, era como se fosse o espírito dos seres vivos. Então ele acreditou o seguinte: ele ferveu muito e isso acabou por destruir a força vital daquele caldo. E o que foi que ele fez? Ele repetiu o experimento, ele ferveu o caldo. Logo depois ele tampou o caldo com a rolha, o pote com a rolha, e depois de um tempo surgiram novos seres vivos. E ele disse o seguinte: aí está a prova de que a abiogênese acontece sim em seres microscópicos. O que aconteceu de errado é que no outro experimento a fervura foi tão prolongada que acabou por destruir aquela força vital. Então vai começar uma batalha de hipóteses científicas entre Needham e Spallanzani. Vamos ver o que o outro cientista fala. Ele repetiu o processo da fervura, sendo que no primeiro pote ele deixou aberto, completamente aberto, e no segundo pote ele fechou com um fogo. Ele fechou a tampa do vidro, esquentando ela ao ponto que ela pudesse fundir. Assim que ela se fundiu, ele esquentou tanto o pote fundido quanto o pote aberto e percebeu que no pote fundido não havia vida, não tinha surgido seres microscópicos, enquanto no pote aberto teria surgido sim seres microscópicos. E de novo o argumento do Needham foi a questão da força vital. Ele disse que por ele ter tampado o pote, a força vital teria sido destruída daquele ambiente. O que foi que o Spallanzani fez como uma forma de contrapor o Needham? Ele reabriu o pote que estava fechado com fundido, né, onde o vidro estava fundido. Ele abriu ele e depois de um tempo começou a surgir seres vivos. O que foi que Needham falou? Needham disse: após a abertura, o ar do planeta e tudo mais teria feito aquele caldo voltar a ter a força vital. E o Spallanzani não conseguiu contrapor, não conseguiu fazer um experimento que refutasse o Needham. Mas isso acabou com o cientista chamado Louis Pasteur. Veja bem qual foi o experimento de Pasteur. Pasteur pegou um caldo nutritivo, colocou dentro de um pote, pegou a tampa, o que seria o gargalo do pote, esquentou ele ao ponto de fazer uma curvatura, como você pode ver na figura 2, e ferveu esse caldo. Depois de um tempo ele deixou ele lá parado. Qual foi a grande diferença desse experimento feito por Louis Pasteur? Ele fez o seguinte: ele deixou ter contato com o ar, porém o gargalo, a curva do gargalo, impediu que os seres microscópicos tivessem contato com o caldo. Ele percebeu que haviam seres microscópicos, mas eles ficaram presos na curva. Eles não conseguiram ter contato com o caldo. Então veja bem, Needham não podia mais utilizar, e ninguém poderia mais utilizar, a questão da força vital, porque eu não impedi que ele tivesse contato com o meio ambiente. O meio ambiente está lá. O que eu impedi, que o ar do planeta Terra e tudo mais. O que aconteceu, o que eu consegui impedir, foi que tivesse contato com seres microscópicos. E ele também mostrou que os seres microscópicos quase que entraram lá, porém eles ficaram presos no gargalo. Apareceu seres microscópicos no gargalo e não apareceu no caldo, que mostrou que ele veio do ambiente e ficou preso lá. Ele não entrou dentro do caldo. Então essa foi a aula a respeito da diferença entre a biogênese e a abiogênese. E por que isso é interessante? Para mostrar para vocês que a ciência ela acontece por debates, por contradições entre os cientistas, por refutações, por experimentos que contrapõem aos outros. E a teoria da biogênese ela é aceita até os dias de hoje. Um ser vivo só surge através de outro ser vivo.